Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de Orçamento Público, professora de Finanças Públicas, professora de AFO, né? Pessoal, nós vamos continuar aqui a nossa série de aulas sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o tema de hoje vai ser LRF e vai ser um tema bem interessante. É um tema que cai muito em prova, as bancas costumam cobrar muito e é um tema que é um calo para os concurseiros, que é justamente falar sobre dívida pública. Então, a aula de hoje vai partir ali do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos falar sobre dívida e endividamento público. Vamos falar o que é uma dívida consolidada, fundada, diferença da dívida flutuante. Vamos fazer um paralelo com a 4.320 também. Então, vai ser bem interessante a aula de hoje, trazer alguns termos que vocês sentem dificuldades de entender. Então, vamos lá. E os pontos que eu trouxe aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, os que mais caem em prova. Então, a gente vai realmente trabalhar os conceitos, trabalhar os prazos, como é que funciona o extrapolamento da dívida pública. Então, tudo isso vai ser verificado aqui na nossa aulinha de hoje, tá bom? Mas eu queria deixar aqui minhas redes sociais para que vocês possam adicionar, entrar e consumir todos os conteúdos que eu tenho colocado nas redes, tá? Então, nós temos o Telegram, que eu coloco todos os materiais que a gente comenta, desses vídeos que estão aqui no YouTube. Então, tudo que vocês imaginarem de vídeo do YouTube, nós temos material em PDF lá no meu Telegram, tá? E no Instagram, nós temos muitas dicas, estou tirando muitas dúvidas dos alunos, então, assim, é bem interessante vocês também participarem lá do Instagram, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês as minhas redes sociais. Tá aqui o meu Instagram, é Luciana de Paula Marinho, o meu Telegram, AFO para concursos, e nós temos aqui o nosso famosíssimo YouTube, que a gente coloca aqui as nossas aulas. Mas eu queria conversar com vocês sobre essa live aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos fazer um bate-papo que poderia ser a cada 15 dias, poderia ser uma vez por semana, então eu estou definindo se vai ser por semana, se vai ser a cada 15 dias, provavelmente vai ser a cada 15 dias por conta do meu horário, né, porque eu tenho outras tarefas, além de ser professora, de trazer aula para vocês, conteúdo para vocês. Eu também sou mãe, sou profissional, trabalho no TCU, então tem todo um trabalho aí que eu faço no dia a dia. Então, assim, quando eu encontro um tempinho, eu venho aqui colocar um vídeo para vocês e também conversar com vocês um pouquinho. Então, realmente, de acordo com a minha agenda, é um pouquinho complicado, mas sim, a gente vai fazer o nosso bate-papo. E como é que vai ser essas lives? Vai ser realmente uma live que eu vou colocar talvez aos sábados, esse horário mesmo que eu estou divulgando aqui. E é uma coisa para que vocês possam tirar dúvidas comigo. Por exemplo, essa primeira live a gente vai falar sobre o concurso do CNU, como é que vai cobrar, como é que a banca vai cobrar, como é a porcentagem dos assuntos de AFO que cai na prova. Então vai ser muito interessante, pessoal. Vocês que vão fazer CNU, querem conhecer a banca SES Gran Rio, querem saber a incidência dos principais conteúdos que caem na prova, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Além disso, eu quero falar um pouquinho da minha experiência, porque assim, além de professora hoje, eu já passei em vários concursos. Hoje eu sou auditora do Tribunal de Contas da União, mas eu já fui analista de planejamento e orçamento, já fui analista dos Correios, já passei em TCS, eu já passei em CGS. Então, assim, foram vários concursos que eu já fiz, uns concursos que eu me derrotei no início. Então, assim, eu vou falar o que não deu certo comigo e vou falar também do que deu certo comigo, para que vocês possam também pegar essas estratégias e saberem estudar também, porque dependendo da maturidade do conteúdo de vocês, do que vocês sabem, vocês precisam pegar as melhores estratégias para passar no concurso, tá? Então, essa aula vai ser muito interessante, essa live vai ser muito interessante, vocês vão participar no bate-papo, então vocês vão poder tirar dúvidas comigo e vai ser bem agradável mesmo, tá? Vou colocar aqui na tela novamente, para que vocês não possam perder essa live. Tá bem, acho que tá muito pequenininho a coisa aqui, mas vai ser sábado, 4 de abril, às 17 horas, tá? Então, nós temos uma live sábado, 4 de abril, às 17 horas, aqui no meu YouTube, tá bom? Então, sintam-se todos convidados, sejam todos muito bem-vindos
e vai ser uma oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre concurso público, sobre AFO, sobre finanças públicas e como vocês vão gabaritar essa prova de vocês, tá bom? Então é isso, dados os recados, a gente vai falar um pouquinho sobre lei de responsabilidade fiscal. Vamos lá. Pessoal, primeiramente eu queria falar o que é dívida pública, quais são os conceitos importantes que nós precisamos saber sobre dívida pública. E o primeiro dele, pessoal, é o seguinte: a dívida pública, ela é classificada de algumas formas. Por exemplo, quanto à duração, a dívida pública ela pode ser flutuante ou ela pode ser fundada. Em relação à dívida pública flutuante, é aquela dívida que o prazo dela, ou seja, o prazo de amortização dela é inferior a 12 meses. Ela fica ali dentro do exercício financeiro. Já a dívida fundada, ela tem um prazo superior a 12 meses. Então, essa é a principal característica, por exemplo, de uma dívida flutuante e de uma dívida fundada. É justamente o prazo de amortização. Um é superior a 12 meses, como a dívida fundada, que pode ser chamada na LRF de consolidada também. E nós temos a dívida flutuante, que é um prazo de amortização inferior, ou seja, que fica dentro do exercício financeiro. Bom, e quanto à origem, a dívida pública ela pode ser uma dívida interna, ou seja, uma dívida contraída dentro do Brasil, e ela pode ser uma dívida externa, que é uma dívida contraída com bancos internacionais. Tá? Então, nós temos aqui os bancos internacionais. Bom, um outro detalhe que vocês precisam saber sobre a dívida pública é que ela não se confunde com a dívida ativa. O que é dívida ativa, pessoal? Dívida ativa é o seguinte: tem um crédito, ou seja, a administração pública precisa receber um crédito, digamos que um crédito tributário. Acontece que, dentro do prazo de pagar esse crédito tributário, o contribuinte não pagou. Então, se o contribuinte não pagou esse crédito tributário dentro do prazo que era para ser pago, esse crédito ele vai virar o quê? Uma dívida ativa, ou seja, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Ele vai passar do curto prazo para o longo prazo. Então, a diferença é o seguinte: dívida ativa não é dívida pública, muito cuidado com isso. Dívida ativa é um crédito da Fazenda Pública, é um crédito da administração pública. Então, não confunda dívida pública com dívida ativa. Dívida ativa é quando o contribuinte não pagou o seu tributo, por exemplo, e esse tributo que era para ser pago no curto prazo, ele vai ser inscrito em dívida ativa, ou seja, ele sai do curto prazo e vai para o longo prazo. Então, isso é dívida ativa. Mas dívida ativa é um direito de receber, ou seja, um direito da Fazenda Pública. Vocês não podem esquecer disso. E dívida pública, ela pode ser interna e externa, como eu falei com vocês agora. E a interna é aquela que envolve bancos do Brasil que estão inseridos no país. E a dívida externa seriam bancos internacionais. Essa é a principal característica entre dívida pública interna e externa. A flutuante é de curto prazo e a fundada ou consolidada, como tem na Lei de Responsabilidade Fiscal, é de longo prazo. Tá bom? Agora a gente vai para os dispositivos das leis, né? Tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal como também da 4.320. Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre dívida flutuante. E eu vou pegar o conceito lá da 4.320. A 4.320, ela diz que a dívida flutuante, ela compreende o quê? Os restos a pagar. E dentro dos restos a pagar, eu vou excluir o serviço da dívida. Por quê? Porque esse serviço da dívida, como se fosse os restos a pagar da dívida pública, ele entra aqui. Ele também vai ser uma dívida flutuante, ou seja, serviços da dívida a pagar. O que seria esses serviços da dívida a pagar? Seriam parcelas de amortização e juros da dívida fundada, ou seja, aquela amortização que era para acontecer na dívida fundada e os juros dessa dívida fundada, mas só que não aconteceu, ou seja, ela não foi paga no momento em que ela deveria ser paga. Então, se nós sabemos que a dívida fundada, como eu falei para vocês, ela fica ali num prazo superior a 12 meses, ou seja, ela é de
longo prazo. Acontece que quando chega esse período de pagar e essa dívida não foi paga, então ela vai entrar numa espécie de restos a pagar da dívida, que é serviços da dívida a pagar. Então esse serviço da dívida, ele vai ser chamado de dívida flutuante. Então tanto a dívida fundada, a amortização que não foi paga, como também os juros dessa dívida que não foi pago também vai entrar aqui em serviços da dívida. E isso vai ser dívida flutuante, ok? Pronto. O que mais vai ser dívida flutuante segundo a Lei 4.320? Aí nós temos os depósitos, ou seja, aqueles depósitos de terceiros que precisam ser devolvidos dentro do exercício financeiro, entra aqui na dívida flutuante. Os débitos de tesouraria, e quando eu falo de débitos de tesouraria, são as operações de crédito por antecipação de receita, ou seja, aro, ok? Então todas elas aqui vão ser classificadas em dívida flutuante, por quê? Porque são dívidas de curto prazo, ok? Vamos falar de aro dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas regras que envolvem a aro, mas geralmente a aro, que é a antecipação de receita orçamentária, ela acontece, ou seja, ela é contraída dentro do exercício financeiro, ali a partir do dia 10 de janeiro, e ela precisa ser paga antes de encerrar o exercício financeiro, até 10 de dezembro. Então, percebam que a aro, ela precisa ser paga dentro do exercício financeiro e é por isso que ela entra no conceito de dívida flutuante, ou seja, uma dívida de curto prazo. Vamos lá. Lembrando que a aro, além de ser uma dívida flutuante de curto prazo, nós temos que lembrar que ela entra ali no conceito de receita extra-orçamentária, ou seja, no momento que ela é contraída, ela vai ser uma receita extra. No momento de pagar, vai ser uma despesa extra-orçamentária. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe da aro. A dívida flutuante, ela também tem um conceito lá no decreto 93872 de 86. E lá vai dizer que a dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária, ou seja, eu não preciso de autorização do Poder Legislativo. Deixa eu colocar aqui direitinho. Eu não preciso de autorização do Poder Legislativo. Por quê? Porque ela é uma dívida flutuante que vai ser paga dentro do exercício financeiro e não precisa. E a dívida flutuante, ela envolve ali recursos extra-orçamentários, ou seja, eu não preciso de autorização orçamentária para a dívida flutuante. E aqui inclui os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. O serviço da dívida, como eu falei para vocês, aquela dívida pública que não foi paga, aquela dívida fundada que não foi paga e os juros daquela dívida que não foi pagos. Então, isso vai entrar na dívida flutuante. Os depósitos, inclusive as consignações em folha de pagamento. As operações de crédito por antecipação de receita. E aqui o decreto 93872 traz também o papel moeda, que é também chamado de dívida flutuante. Ok, então a gente já viu o conceito de dívida flutuante, sabemos que é uma dívida de curto prazo, é uma dívida que ela é um recurso que não vai ter autorização legislativa, ou seja, não precisa de autorização legislativa na LOA, mas agora a gente precisa conhecer o conceito de dívida fundada. Dívida fundada, pessoal, nós temos o conceito tanto na 4.320, como temos o conceito também no decreto 93872, como temos também o conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos lá. Dívida flutuante na 4.320, lá no artigo 98 da 4.320. Aliás, dívida fundada, né? Não é dívida flutuante, é dívida fundada a partir de agora. E diz o seguinte, olha, a dívida fundada compreende a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, a dívida fundada, ela vai ter uma exigibilidade superior a 12 meses. E aqui a 4.320 traz um conceito interessante. Ela diz o seguinte, ela vai ser contraída para atender o desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, ou seja, ela é contraída, e aqui diz a finalidade, por que a dívida fundada é contraída. E é um conceito muito mais restrito, ou seja, a 4.320 tem um conceito de dívida fundada muito mais restrito. Ela diz que é para atender
desequilíbrios orçamentários, ou seja, eu só vou contrair uma dívida fundada quando eu tiver um problema entre receita e despesa, ou seja, uma receita menor do que as minhas despesas. E também quando eu quiser, por exemplo, esse equilíbrio, ele é tanto orçamentário como ele pode ser também um desequilíbrio financeiro. E isso vai impactar o quê? As minhas obras e serviços públicos. E é por isso que a dívida fundada, ela vai ser interessante nesses casos, segundo a 4.320. Quando eu chego aqui no decreto 93872, ele vai dizer o seguinte, olha, a dívida fundada ou consolidada vai compreender os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, que forem contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos. Perceba que é um conceito um pouquinho mais amplo que a 4.320, não é que é mais amplo, mas ela vai especificar mais como vai ser essa dívida fundada ou consolidada. E ela vai dizer que vai ser contraída mediante títulos ou celebração de contrato para atender também a esse desequilíbrio orçamentário, ou seja, quando a minha receita for menor que a minha despesa e eu preciso financiar algumas obras e serviços públicos. Só que aqui ela traz um conceito bem interessante. Ela diz o seguinte, olha, a dívida fundada ou consolidada, ela depende de autorização legislativa para amortização ou resgate, ou seja, eu preciso de autorização do Poder Legislativo. E isso é diferente da dívida flutuante, porque a dívida flutuante não necessita dessa autorização do Poder Legislativo. Pronto, partimos aqui desses dispositivos que tanto da 4.320 quanto do decreto 93872. Agora sim nós vamos entrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a LRF diz o seguinte, olha, dívida consolidada, que pode vir com o nome também de fundada, seria o montante total. Eu diria, pessoal, que dívida consolidada na LRF é tudo. Todo tipo de dívida pública entra aqui na dívida consolidada, até porque o nome dela é consolidada ou fundada. E aqui está dizendo que ela é apurada sem duplicidade, eu tenho que tirar as duplicidades. Na verdade, ela representa obrigações financeiras do ente da federação, ou seja, é uma obrigação a pagar. Essa obrigação a pagar tem uma amortização com prazo superior a 12 meses, como a gente já viu sobre isso. Só que ela continua e diz o seguinte, como é que eu tenho essa dívida consolidada ou fundada? Ela vai dizer, olha, vai ser em virtude de alguma lei, então pode existir alguma lei que trate sobre essa dívida consolidada, pode ser um contrato específico que é feito entre o setor público e um determinado banco, pode ser um convênio, pode ser um tratado envolvendo aí recursos que vêm de fora, ou seja, com bancos internacionais, pode ser a realização de operações de crédito e tudo isso vai entrar na dívida consolidada. Então, aqui diz o como por exemplo, feita a espécie de dívida consolidada. Pode ser em virtude de leis, contratos, convênios, tratados e operações de crédito. Pessoal, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai dizer o seguinte, que vai ser incluída na dívida consolidada alguns tipos de dívida pública, como, por exemplo, a emissão de títulos da dívida pública, ou seja, a dívida mobiliária, que a gente vai ver já já o conceito de dívida mobiliária, que é a emissão de títulos que estão em responsabilidade do Banco Central do Brasil. Essa emissão de título, ela entra dentro da dívida consolidada. Então, a gente não pode esquecer disso. Emissão de títulos da dívida pública entra no conceito de dívida consolidada. Além disso, pessoal, nós temos que lembrar que também entra no conceito de dívida consolidada as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses que constam no orçamento. O que seria isso, pessoal? Nós estamos vendo que a dívida consolidada, ela é uma dívida maior que 12 meses. É o que a gente viu até agora, né? Dívida consolidada, ela é superior a 12 meses. Mas existe uma exceção. E essa exceção é justamente as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, mas que constam no orçamento, ou seja, que constam da LOA. Se nós tivermos a operação de crédito na LOA, então, mesmo que ela tenha um prazo inferior a 12 meses, ela vai entrar dentro do conceito de dívida consolidada, ok?
Um outro detalhe que é interessante nós levarmos para a prova é em relação aos precatórios judiciais, ou seja, os precatórios judiciais a pagar, que são aqueles não pagos durante a execução do orçamento em que eles houverem sido incluídos, eles precisam também entrar dentro da dívida consolidada. Então, se a banca perguntar em relação aos precatórios não pagos no exercício, esses precatórios, eles vão entrar também no conceito de dívida consolidada, ok? Aí, lembrando que dívida consolidada é diferente de dívida flutuante, a gente acabou de ver o conceito de dívida flutuante, que seria restos a pagar, serviço da dívida a pagar, que entra os juros e amortização da dívida que não foi paga, os depósitos, calções, papel moeda, aro, que é chamada de débito de tesouraria, e aro é por conta da insuficiência de caixa e ela é menor que 12 meses, a gente vai falar um pouquinho de aro ainda nesta aula de hoje. E a principal característica da dívida fundada é que ela é maior que 12 meses, em regra, porque nós vimos uma exceção aqui, que é justamente a operação de crédito que consta da LOA, ela pode ser inferior a 12 meses. E a dívida flutuante, a principal característica é que ela é inferior a 12 meses. Bom, partindo disso, a gente vai passar para frente. Uma pergunta que eu faço a vocês. Em que momento a dívida consolidada será reduzida? Ou seja, nós temos um montante aqui da dívida pública. Quando é que esse estoque da dívida pública ele vai ser reduzido? Pessoal, só vamos ter redução do estoque da dívida pública no momento do pagamento, ou seja, pagamento da obrigação. Eu só tenho uma redução dessa dívida consolidada no momento que houver o pagamento dessa dívida. Ou seja, se, por exemplo, eu tiver uma dívida consolidada, eu não pagar no prazo, só pelo simples decurso do tempo, ela não vai ser reduzida, ou seja, ela vai continuar sendo chamada de dívida consolidada. Se eu tenho o empenho, a liquidação ou a inscrição dessa dívida em restos a pagar, isso também não vai interferir no montante da dívida consolidada. O que faz diminuir a dívida consolidada é o momento do pagamento dessa dívida. Então, é interessante nós lembrarmos disso. Outro detalhe que eu preciso destacar com vocês é que o conceito de dívida fundada, trazido na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é diferente do conceito trazido na 4.320. O conceito da 4.320 é um conceito mais patrimonial, ou seja, ela trata a dívida de forma mais patrimonial. Já o conceito da LRF é um conceito mais amplo. E por que a LRF traz um conceito mais amplo? Porque a LRF, pessoal, se preocupa com o volume dessa dívida pública, se preocupa, por exemplo, com a sustentabilidade dessa dívida, se preocupa com a gestão dessa dívida pública, e esse conceito lhe revela uma maior transparência, ou seja, eu vou mostrar a dívida como ela é. Ou seja, se eu paguei ou não aquela dívida pública. Então, o conceito trazido na LRF é um conceito mais amplo de dívida pública. Por quê? Porque ela se preocupa com a transparência dessa dívida pública. Então, vocês não podem esquecer disso, né? Que o conceito na LRF, ele é mais amplo, ele tem uma finalidade de mostrar realmente essa questão fiscal, de sustentabilidade da dívida pública e trazer maior transparência em relação a essa dívida. Ok? Então, passando disso, a gente falou tudo sobre dívida consolidada e dívida fundada. Agora, a gente vai passar para os demais conceitos de dívida pública trazido aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um outro conceito, pessoal, é o conceito de dívida mobiliária. E dívida mobiliária, aqui o conceito do artigo 29 diz o seguinte, olha, representa os títulos emitidos pela União, inclusive o Banco Central, estados e municípios. Então, quando eu falo de dívida mobiliária, vocês têm que lembrar de títulos emitidos, ou seja, são os títulos emitidos da dívida pública. Então, toda dívida mobiliária é títulos emitidos da dívida pública. Lembrando que a dívida mobiliária, ela está inserida dentro da dívida consolidada, tá? Então, a gente não pode esquecer isso. A dívida mobiliária, ela está inserida na dívida consolidada. Agora, quando eu falo de refinanciamento da dívida mobiliária, seria a emissão de títulos para o pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Então, se eu não tenho como pagar a dívida pública, eu vou refinanciar essa dívida mobiliária. Então, digamos que eu emiti títulos, mas eu não tenho, eu tenho essa questão de
não pagar essa emissão de títulos. Então, eu vou fazer o quê? Emissão de outros títulos para pagar esse principal da dívida imobiliária, mas eu vou ter que colocar a atualização monetária. Então, quando eu emito o título para pagamento do principal acrescido com a atualização monetária, isso é refinanciamento da minha dívida pública. Aí nós temos o conceito de operação de crédito, e operação de crédito é um conceito que vem bastante complexo aqui dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que nós precisamos lembrar em relação a esse conceito de operação de crédito? Bom, é o seguinte, segundo o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai dizer o seguinte, olha, a operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. Aí você já se pergunta, professor, o que é mútuo? Eu não sei o que é isso, eu já fico bolada aqui quando eu vejo esse conceito de operação de crédito. Aí eu explico para vocês, gente, mútuo nada mais é do que um contrato de empréstimo. Então, falou de razão de mútuo, nós estamos falando de contrato de empréstimo, tá? E esse contrato de empréstimo, na verdade, são operações realizadas sem nenhuma destinação específica ou nenhum tipo de comprovação de vínculo de aplicação de recursos, ou seja, é simplesmente um empréstimo que não tem uma destinação específica, tá? Quando fala aqui de mútuo. Aí nós temos a abertura de crédito, que seria também uma espécie de operação de crédito, emissão e aceite de algum tipo de título, aquisição financiada de bens, aqui nós temos os financiamentos, e quando eu falo de financiamentos já é diferente, por quê? Porque quando eu tenho um financiamento, eu tenho uma operação que é realizada, que tem uma destinação específica, ou seja, tem que comprovar a aplicação dos recursos, ou seja, quando eu financio um determinado recurso para um parque industrial, eu preciso comprovar a aplicação nesse recurso. Então, a diferença, por exemplo, é de um contrato de empréstimo que seria assumido em razão de mútuo, ou seja, um contrato de empréstimo, eu não preciso comprovar onde ele foi aplicado. Já uma aquisição financiada de bem, eu preciso realmente comprovar onde ele vai ser aplicado. Além disso, o recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo, ou seja, se eu recebi valores de uma venda de bens e serviços, isso também vai ser uma operação de crédito. O arrendamento mercantil, e quando eu falo de arrendamento mercantil, nós temos que lembrar das operações de leasing, ou seja, uma operação de locação de ativo que é estabelecida num contrato que depois vai pertencer à administração pública. E qualquer outra operação assemelhadas, né, que fala aqui, inclusive, com o uso de derivativos financeiros. Pessoal, conceito muito complexo, conceito muito, assim, cheio de lenga-lenga no artigo 29 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, mas vocês têm que levar para a prova de vocês que a operação de crédito é o quê? É simplesmente um financiamento, é um empréstimo, enfim, aquilo que a gente pede no banco para fazer ali um determinado tipo de projeto, um determinado tipo de investimento. Lembrando que essa operação de crédito, ela precisa cumprir o que nós chamamos de regra de ouro, que está lá na Constituição, a regra de ouro, né? E a regra de ouro diz que a contratação de uma operação de crédito, ela tem que ser menor ou igual à minha despesa de capital, a não ser que eu tenha autorização do Poder Legislativo por maioria absoluta. Mas a regra é que minha operação de crédito, ela financia os investimentos públicos, ou seja, ela seja menor ou igual à despesa de capital. Quando eu falo de despesa de capital, entra ali os investimentos e as inversões financeiras, tá bom? Aí não pode, por exemplo, em regra, a operação de crédito financiar as despesas correntes. É por isso que existe a regra de ouro. Claro que se nós tivermos a autorização do Poder Legislativo por maioria absoluta, aí sim pode ter aí uma operação de crédito superior às despesas de capital. Mas tem esse trave aí, que realmente, em regra, ela precisa financiar os investimentos públicos, tá bom? Mas temos mais coisa aqui sobre a operação de crédito, porque a LRF complica muito esse assunto sobre a operação de crédito. Vamos lá, rapidamente, falar sobre o que mais seria operação de crédito. Aí vem a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e diz o seguinte, olha, equipara-se, ou seja, equipara-se
a operação de crédito, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívida pelo ente da federação. Então, se temos um ente federativo que confessa, ou seja, ele reconhece uma dívida, quando ele reconhece essa dívida vai ser chamada de operação de crédito. Ok? Além disso, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, olha, também equipara-se a operação de crédito, ou seja, as operações de crédito, mas essa equiparação ela é vedada, ou seja, mesmo que vai ser equiparada a uma operação de crédito, não pode fazer esse tipo de transação. E o que seria? Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição. Então, eu não posso captar recursos de operação de crédito para pagar no longo prazo, com a amortização no longo prazo, e que seja ali para financiar, ou seja, que seja uma antecipação de uma receita de tributo ou contribuição. Tá? Então, essa captação, ela se equipara à operação de crédito, mas é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o reconhecimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direto ou indiretamente, a maioria do capital com direito a voto, salvo os lucros e dividendos. Ou seja, se receber antecipadamente valores de empresa que o poder público tem a maioria do capital com direito a voto, isso vai ser, sim, considerado uma operação de crédito, mas é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A não ser que seja o quê? O recebimento de juros e dividendos. Além disso, equipara-se a operações de crédito e também será vedado a assunção direta de compromisso, confissão de dívida com fornecedor, mediante aceite, emissão, aval de títulos de crédito, não se aplicando nesta vedação os das empresas estatais dependentes. Então, em regra, é o seguinte, eu não posso assumir diretamente compromisso, confissão de dívida com fornecedor de algum tipo de emissão que eu fiz, aceite, aval. Isso é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vai ser considerado uma operação de crédito, mas existe essa vedação. E a única exceção seria no caso de fazer essa confissão de dívida com as empresas estatais dependentes, tá? Então, não se aplica essa vedação para as empresas estatais dependentes. Além disso, equipara-se a operações de crédito e estão vedados também a assunção de obrigações sem autorização orçamentária, ou seja, eu vou assumir uma obrigação, mas não existe nem previsão na LOA, ou seja, não tem nenhum tipo de autorização pelo Poder Legislativo, com fornecedores para pagamento posterior de bens e serviços. Digamos que eu comprei, fiz um compromisso com fornecedores para pagar em relação a bens e serviços, mas isso não tem uma autorização orçamentária para pagamento. Então, neste caso, vai ser considerada uma operação de crédito? Vai ser, mas isso é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a lei, segundo a LRF, né? Como eu estou falando aqui para vocês. Bom, pessoal, aqui a gente terminou essa parte de operações de crédito e agora a gente vai falar um pouquinho sobre concessão de garantia. O que seria concessão de garantia? A primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, voltando aqui para mim. Uma concessão de garantia, ela não necessariamente é uma dívida pública. Por quê? Porque a concessão de garantia é só simplesmente, por exemplo, um ente federado se colocando como um ente garantidor. É como se fosse um fiador. Digamos o seguinte, um determinado estado, ele quer pedir um dinheiro emprestado para um banco, digamos um banco internacional. Pode ser um banco nacional também, tá? Então, esse estado está querendo um dinheiro emprestado, só que esse banco diz o seguinte, olha, eu só te empresto esse dinheiro se você tiver um fiador, ou seja, um ente garantidor. Então, a concessão de garantia é isso, por exemplo, a União se colocar como um ente garantidor, como um fiador de um determinado estado ou município. Então, pessoal, existem regras, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, olha, mesmo que seja somente um compromisso de adimplência, porque a questão da garantia, né, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal é só um compromisso de adimplência,
naquele momento do compromisso de adimplência, nós não temos uma dívida pública, mas a partir do momento em que esse Estado não paga esse banco, aí sim isso vai virar uma dívida pública para a União que se coloca como um ente garantidor. Então, esse contrato, essa questão da garantia e da contragarantia, a concessão de garantia é justamente isso, é um compromisso de adimplência. Por exemplo, a União se colocar como um ente garantidor de um contrato entre um determinado Estado ou município com uma determinada instituição financeira, ok? E como é que vai funcionar isso? Vamos lá. O que a LRF fala sobre isso? Concessão de garantia. Compromisso de adimplência entre, por exemplo, um beneficiário, digamos que um Estado, ou pode ser um município, que pede empréstimo a este banco, ou seja, ele vai pedir um empréstimo ao banco, e o banco vai dizer o seguinte: olha, eu te empresto esse dinheiro se você tiver um ente garantidor. Digamos que entra aqui como ente garantidor a União. O que a União vai entrar? Ela vai ser o que nessa transação toda? Vai ser uma espécie de fiador, ou seja, é o que vai trazer um compromisso de adimplência. Acontece, pessoal, que o banco vai exigir uma garantia desse ente garantidor. Então, no caso da União, no caso, por exemplo, se o Estado e o município não pagar essa dívida, quem vai pagar? A União. Acontece que a União não vai ficar no prejuízo. Segundo a nossa lei de responsabilidade fiscal, se o ente garantidor, se a União tem que pagar uma dívida porque o beneficiário, ou seja, o Estado ou o município não pagou essa dívida, ele vai exigir do Estado ou município uma contragarantia. E, segundo a lei de responsabilidade fiscal, essa contragarantia tem que ser maior ou igual à garantia que foi fornecida pela União e pode também exigir uma contragarantia de receitas tributárias e transferências constitucionais, ou seja, pode haver um desconto daquelas receitas tributárias e das transferências do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, inclusive, é uma forma de vinculação de receita, justamente o pagamento dessa contragarantia. Se nós olharmos lá o princípio de não afetação da receita, que é um princípio lá da Constituição, que fala que a receita de tributo não pode ser vinculada. A não ser que, aí traz várias exceções. Entre as exceções, nós temos a exigência de contragarantia, ou seja, se o Estado ou o município não pagou o empréstimo com a instituição financeira e vai ficar essa conta, essa dívida para a União pagar, o que a União vai fazer? Vai pagar, ou seja, ela entra como fiador, como garantidor desse recurso, vai pagar para o banco, só que ele vai cobrar isso de quem? Do Estado e do município. E ele vai cobrar como? Pedindo o que nós chamamos de contragarantia. Então, ele vai chegar e dizer o seguinte: olha, Estado, sinto muito, mas parcela do Fundo de Participação dos Estados aqui eu vou cortar, vou vincular, porque você não pagou o banco. Então, percebam que existe, sim, essa questão da vinculação dessa receita. Ou seja, eu posso fazer esse desconto, sim, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. E é por isso que, na exigência de uma contragarantia, nós temos que ter esses dispositivos aqui, ok? Aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os limites da dívida pública e das operações de crédito. A primeira coisa que eu digo para vocês é que esses limites não existem na LRF, tá? Então, esses limites, se vocês olharem a Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês vão ver que esses limites não estão lá, ou seja, não existem na Lei de Responsabilidade Fiscal. E onde é que eu vou encontrar esses limites? Geralmente vai estar lá em resolução do Senado ou em lei ordinária federal, que nesse caso aqui nem existe, mas a maioria está ali em resolução do Senado. E quais são esses limites, pessoal? Só trago aqui para vocês, raramente caem em prova esses limites, mas é interessante vocês saberem que existem esses limites. Inclusive, se extrapolarem esses limites, nós temos aqui algumas sanções que a própria Lei de Responsabilidade traz. Eu vou citar aqui para vocês só a título de curiosidade. Por exemplo, mas tem questões, tá? Eu já vi a FGV cobrando esses limites, já vi algumas bancas cobrando esses limites, então já coloco aqui no quadro para vocês, caso caia em alguma prova, tá? Operações de crédito, nós temos um limite de 60%. Para quem? Para a União. Ou seja, a União ela tem até 60% aqui que ela não pode extrapolar as operações de crédito, e isso está em resolução do Senado. Já os estados têm um limite máximo de 16%. Lembra daquela despesa com o pessoal que tem os limites?
nós temos o limite da União, do Estado, DF, é a mesma coisa aqui, só que é o limite da dívida pública. E se esse limite extrapolar, nós temos algumas sanções que eu vou falar já já com vocês em relação a essas sanções, tá bom? Mas é isso que vocês precisam saber. Por exemplo, a União tem um limite de 60%, isso está em resolução do Senado. Os estados e municípios têm limites de 16% que estão também em resolução do Senado. Já sobre a dívida mobiliária, ela vai ser definida em lei ordinária federal, a da União, mas ainda não foi definido. Nós temos resolução do Senado também definindo essa dívida mobiliária para os estados e resolução do Senado definindo isso para os municípios, mas ainda não definido. No caso da dívida consolidada, nós temos o quê? Uma proposta que vai ser feita pelo presidente da República e ela vai ser realizada por meio de resolução do Senado. A União ainda não definiu esse limite da dívida consolidada, mas os estados nós temos, ou seja, ele não pode extrapolar 200% dessa dívida. E o município, nós temos um percentual de 120%. Pessoal, uma pergunta que vocês podem ter aí uma dúvida em relação a esses limites. Existe limite de alerta, ou seja, aquele momento em que os tribunais de contas vão alertar ao Poder Executivo que a dívida pública está passando dos limites? Existe esse limite. Então, se ultrapassar 90% desses valores aqui, aí nós temos o limite de alerta. Acontece, pessoal, que diferente da dívida com o pessoal, não existe aqui na dívida pública um limite prudencial. Então, para o limite prudencial, nós não vamos ter esse percentual que vai ter, por exemplo, algumas sanções. Aí nós temos também alguns limites, por exemplo, da contratação de operações de crédito por antecipação de receita. Na União não existe esse limite, mas nos estados e municípios é 7%. Eu já vi questão de prova cobrando isso, tá, pessoal? Então, é muito raro? Mas quando cobra, poucos alunos sabem, tá? Então, operação de crédito ARO, antecipação de receita, nós temos o limite de estados e municípios de 7%. Pagamento do serviço da dívida não há limite para a União, mas os estados e municípios nós temos 11,5%. Concessão de garantia, a União tem um limite de 60%, os estados de 22% e os municípios de 22%. É aquele tipo de questão, pessoal, que quando cai, poucos vão acertar, porque não é uma questão que é muito cobrada em prova, mas quando cobra, nós temos uma questão que vai trazer cálculo, e já foi muito cobrada, tem algumas bancas que tinham esse costume de cobrar umas questões sobre limites. Então, vale a pena decorar pelo menos alguns limites aqui, como ARO, enfim, operações de crédito, dívida consolidada. É interessante nós sabermos um pouquinho desses limites, até porque são poucos limites que são definidos aqui. Então, eu deixei aqui a tabelinha para vocês, porque vocês não vão encontrar isso na LRF, vocês vão encontrar isso em resolução do Senado e em algumas outras leis que não envolve a lei de responsabilidade fiscal. Mas agora vem a parte interessante, que mais cai em prova, que é justamente quando você extrapola esses limites. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Bom, quando a gente extrapola, ou seja, quando o Poder Executivo, porque o Poder Executivo é que controla a dívida pública, nós temos que saber que é o Poder Executivo que vai ser guardião da dívida pública. E se esses limites que eu citei aqui forem ultrapassados, o que é que vai acontecer? Aí ele vai ter que se recuperar nos 3 quadrimestres seguintes. Lembrando que a dívida pública, ela é na verdade, verificada dentro do relatório de gestão fiscal. Então, a dívida pública, ela sempre vai ser verificada dentro do relatório de gestão fiscal. Então, se o limite for ultrapassado, o que vai acontecer? O Poder Executivo vai ter que adotar algumas medidas, entre elas, se recuperar nos 3 quadrimestres seguintes. E segundo a lei de responsabilidade fiscal, ele precisa se recuperar pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Então, pelo menos 25% no primeiro quadrimestre, ok? Além disso, pessoal, além de ter que se recuperar nos 3 quadrimestres seguintes, ele deve também ter um esforço fiscal muito grande para voltar essa dívida pública para o limite normal. E isso vai ser, por exemplo, com a obtenção de resultado primário necessário para a condução da dívida ao limite. Por exemplo, ele vai fazer uma limitação de empenho, porque isso vai gerar uma folga no resultado primário e vai ajudar
a recondução dessa dívida ao limite correto, e ele também fica proibido de realizar o quê? Operações de crédito, tanto interna como externa, inclusive aro. Então, se nós tivermos com o limite da dívida pública ultrapassado, Poder Executivo, o órgão, o ente federado fica proibido de fazer o quê, pessoal? De fazer operação de crédito interna ou externa, inclusive aro, ok? Aí, digamos, por exemplo, que ele não cumpriu, ou seja, ele não conseguiu se recuperar nos 3 quadrimestres seguintes. O que é que vai acontecer? Gente, se ele não conseguiu se recuperar nos 3 quadrimestres seguintes, ele também fica impedido de obter o quê? Transferências voluntárias. Lembra daquelas responsabilizações, ou seja, situação de responsabilização na LRF, que envolve ali uma responsabilização do ente, que é justamente essa responsabilização de não receber alguns tipos de benefícios e entre eles a transferência voluntária. Agora, se nós estivermos no último ano do chefe do Executivo, ou seja, o último ano de mandato do chefe do Poder Executivo, aí ele de cara, ele não precisa nem cumprir os 3 quadrimestres seguintes. Ele já fica de cara impedido de receber o quê? As transferências voluntárias, tá? Então, se for o último ano de mandato do chefe do Poder Executivo, ele não precisa esperar os 3 quadrimestres seguintes, ele já fica impedido de receber transferências voluntárias. Agora eu vou falar rapidamente de aro, que seria uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, para a gente fazer algumas questões e finalizar a nossa aulinha de hoje. Aro, pessoal, nós temos que lembrar que essa operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ela acontece por conta de uma justificativa, que é justamente insuficiência de caixa. Digamos, por exemplo, que um determinado ente, digamos que um determinado município, fez uma projeção de receita, mas essa projeção de receita para um determinado mês, ela não foi, na verdade, cumprida. Aí o que acontece? Por exemplo, eu coloquei que eu ia receber 100, mas eu recebi 80. O que vai acontecer? Eu tive uma insuficiência de caixa ali, um problema de execução, principalmente financeira. E eu preciso pagar, por exemplo, a folha de pagamento do pessoal, eu preciso pagar meus servidores públicos. Então, o que é que eu, prefeito, vou fazer? Eu vou fazer uma aro, por quê? Porque eu digo o seguinte, olha, nesse mês eu não tive arrecadação, mas nos próximos meses eu vou ter a recuperação dessa arrecadação, então eu posso pagar essa operação de crédito aqui, que é um desfalque que eu só tive esse mês. Então percebam que a aro, ela atende isso, essas operações de curto prazo, né? Operações que estão dentro do exercício financeiro. Então ela visa mesmo essa questão de atender a insuficiências de caixa, ok? E é por isso que essa é a principal característica da aro. Só que existem algumas regras na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, a aro ela só pode ser contraída a partir do dia 10 de janeiro e ela tem que ser paga até 10 de dezembro. Por quê, pessoal? Se a aro não for paga até 10 de dezembro, dentro do exercício financeiro, ela vai entrar no cômodo da regra de ouro, ou seja, ela deixa de ser uma aro e vira uma operação de crédito, tá? Então, a aro sempre tem que ser contraída a partir do dia 10 de janeiro e ser paga até 10 de dezembro, senão ela vai entrar dentro do cômputo da regra de ouro. Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que a aro precisa ter uma taxa prefixada, uma taxa indexada, ela não pode ser contratada no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo, e ela não pode ser contratada enquanto não for paga uma operação anterior. Ou seja, se eu tiver uma aro anterior de mesma natureza dessa aro que eu pedi aqui, que eu contraí, eu não posso pedir uma outra aro enquanto eu não pagar a aro que eu já contratei anteriormente. E também, pessoal, dentro da aro fica impossibilitado de inserir qualquer tipo de custo extra nesse empréstimo, até porque é um empréstimo de curto prazo, que é só para uma insuficiência de caixa. Então, não faz sentido eu inserir custos extras nessa aro para deixar a coisa muito mais assim inflada, muito mais exorbitante, e deixando, por exemplo, o ente federado com um problema de solvência, um problema realmente de dívida. Então, é por isso que não pode colocar custo extra nessa aro.
E uma outra coisa que é interessante nós lembrarmos, que a ARO é uma operação extra-orçamentária. Então, sempre a ARO vai ser uma operação extra-orçamentária, ok? Bom, com isso a gente vai fazer algumas questões da prova de algumas bancas. Eu peguei aqui a FGV só para a gente fechar, matar esse assunto. E essa primeira questão diz o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal traz diversas definições da dívida pública. Uma delas é a dívida mobiliária pode ser definida como. Então, ele quer o conceito de dívida mobiliária. Aí a letra A diz o seguinte: dívida mobiliária é representada por títulos emitidos pela União, inclusive as do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Pessoal, perfeito, nosso gabarito já é letra A. Esse é o conceito de dívida mobiliária trazido ali no artigo 29 da LRF, especificamente lá no inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o nosso gabarito vai ser letra A. Aí aqui a letra B fala: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens. Aqui é o conceito de operação de crédito. Então, não entra aqui no conceito de dívida mobiliária. Letra C, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente. Se é compromisso de adimplência, pessoal, isso aqui é concessão de garantia. Concessão de garantia. Recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos. Aqui continua também um conceito de operação de crédito. Montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumido em virtude de leis, contratos e convênios, tratados e de realização de operação de crédito para amortização superior a 12 meses. Aí nós temos aqui a dívida consolidada e fundada. Ok? Então, nosso gabarito é letra A. Próxima questão diz o seguinte: com o objetivo de contribuir para o controle do endividamento público, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu parâmetros para acompanhamento quadrimestral da dívida consolidada. Aí aqui a resposta é o seguinte: conforme tais parâmetros, se a dívida consolidada de um ente ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, que isso é verificado lá no relatório de gestão fiscal, ok? O que vai acontecer? Ele vai ter que reduzir esse excedente, ele vai ter que, pelo menos vamos lá. Ele deverá, vamos ler aqui. Com o objetivo de contribuir com o controle do endividamento público, estabeleceu parâmetros para acompanhamento quadrimestral, que vai ser feito um relatório de gestão fiscal. Aí nós temos que lembrar que essa dívida ela precisa ser, ela ultrapassou, né, o limite que era previsto, e ela precisa ser reconduzida nos 3 quadrimestres seguintes. E segundo a LRF, pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. A letra A diz o seguinte: deverá publicar decreto com regra de refinanciamento da dívida? Não. O ente deverá abrir créditos adicionais extraordinários? Não. O Tribunal de Contas enviará alerta em decorrência de situação de calamidade? O Tribunal de Contas ele envia alerta quando ultrapassa 90% e não quando ultrapassa o limite total. Letra D. O valor excedente deverá ser eliminado até o final do exercício? Não, deverá ser eliminado nos 3 quadrimestres seguintes. Letra E. Pelo menos 1/4 do excedente deverá ser reduzido no quadrimestre seguinte? Certo, 1/4 vai dar justamente os 25%. Então, sim, pelo menos 1/4 vai ter que ser reduzido no primeiro quadrimestre. E, por fim, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, eu trago mais uma questão que diz o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassa o seu limite ao final de um quadrimestre, deverá ser reconduzida até o término dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente de pelo menos 25% no primeiro. Enquanto perdurar o excesso, o ente estará proibido de realizar operações de crédito interno ou externo. No entanto, ele poderá realizar, vamos lá, o que é que ele poderá realizar, pessoal? Aí nós temos que lembrar que se a dívida ela ultrapassar o limite,
ela fica proibida de realizar o quê, pessoal? Realizar operações de crédito tanto interna quanto externa, só que ela pode, por exemplo, tem uma ressalva, ela pode fazer, por exemplo, o pagamento da dívida mobiliária. Então, a única ressalva está na letra B de bola. Então, ela não vai fazer operação de crédito interna ou externa, mas se for para o pagamento da dívida mobiliária, ela pode fazer. Então, nossa resposta vai ser letra B de bola. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aulinha de Lei de Responsabilidade Fiscal sobre dívida e endividamento. Trouxe aqui vários pontos bem interessantes aqui para as provas de vocês. Seja FGV, seja FCC, seja Sebrasp, seja Sesgran Rio. Essa aula vai ser fundamental para todos os concursos que caem Lei de Responsabilidade Fiscal. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí em próximos vídeos, participação. Deixa aí a dúvida de vocês também nos comentários, que a gente pode conversar um pouquinho também. Eu sempre respondo os comentários. Então, se surgir alguma dívida, a dívida foi ótimo. Então, se surgir alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Então, tchau, tchau.